E aí, Letícia? Às 2 horas, às 4 horas e agora? Devolve com carinho esse foguetório quando chegar aqui no Brasil para o confronto contra o Olímpia? Devolve com carinho o dobro, né? Eu acho que a gente tem que recebê-los da mesma maneira que eles nos receberam. E assim, só que tem um porém, né? A galera tá falando no chat que é verdade. Quero ver se a Conmebol vai agir, vai punir alguma coisa. Eu acho muito difícil isso acontecer. Quando o Flamengo for fazer aqui, a torcida do Flamengo for fazer, vocês podem ter certeza, vai surgir alguma multa, alguma punição para o Flamengo aí que vai chegar. Só que para os times adversários isso não acontece. Mas independente de vir punição ou não, eu acho que tem que devolver no mesmo carinho, afinal, a Libertadores, da mesma forma que eles retribuem esse carinho lá, a gente tem que retribuir aqui. E Libertadores é isso, né, Júlio, Bruno, não tem para onde correr. Isso aí é só o começo. Eu acho que com a presença também da torcida hoje lá, que uma iniciativa excelente da direção lá do Olímpia, né, ter liberado 2.000 vagas aí para quem é sócio torcedor sem nenhum custo. Então, parabéns para eles. E com a presença da torcida, eu acho que o espírito da Libertadores vai voltando aos poucos, porque com certeza vai ter aquela pressão, aqueles gritos de vaias, etc. Isso é muito bom e eu espero que o torcedor e os jogadores do Flamengo encarnem novamente esse espírito da Libertadores dentro de campo para a gente conseguir um bom placar aí para o retorno aí numa Garrincha em Brasília. E aí, Brunão, e você, a tua opinião sobre o foguetório? Que, aliás, faz parte, né? Faz parte do show. Não é a primeira vez, não vai ser a última, mas e aí? Devolveria com carinho aqui no Brasil? Devolveria na bola, porque isso aí para mim não faz diferença nenhuma. Nunca fez, na verdade. O Flamengo é um exemplo disso. Fizemos na Sul-Americana na final e tomamos uma sapecada, né? Tomamos a sapecada. E eu participei desse foguetório, estava no hotel. Cara, isso para mim é balela. Desculpa aí para quem concorda com isso, quem quer fazer, quem quer dar o retorno, né? O troco aqui em relação aos fogos. Até porque os hotéis hoje fechou a janela, ligou o ar-condicionado, irmão. Tranquilão de dormir, entendeu? Eu já dormi em Réveillon, pô. Eu dormi em Réveillon, em Carnaval. Então, assim, eu acho balela isso. Eu acho que o Flamengo tem que mostrar mais em campo, entendeu? Tem que mostrar mais em campo. Esse vídeo aí do Marco Braz, eu achei que foi normal, não vejo nada de anormal, nada de tipo, nossa, vamos chegar aqui, vamos fazer igual, gente, vamos... Então, assim, o Flamengo tem que mostrar em campo. Eu acho que chegou o momento, dá uma sapecada nele, uma sapatada neles, dá na canela logo, acaba com o jogo e pronto, irmão. Aí a gente solta os fogos aqui para comemorar a vitória, entendeu? Então, assim, em relação a esse foguetório aí, eu acho uma balela, porque no passado nós tomamos e esse foguetório não adiantou droga nenhuma. Então, assim, acho que o Flamengo tem que jogar bem, tem que mostrar o que sabe. O Flamengo tem tudo para ganhar na bola. Como sempre, como qualquer outro adversário. Sempre respeitando o adversário, né? Que iremos jogar e defender essa camisa aqui, ó. E sem entrar com preciosismo e soberba em campo, achando que vai fazer o gol a qualquer momento. Isso eu acho o maior problema do Flamengo hoje. Se o Flamengo parar com isso, é só minha opinião como torcedor, tá? Foi o que eu vi nos últimos jogos aí do Flamengo. Então, assim, é parar com essa boborinha, reclamar com tudo, é ir pra cima. É ir pra cima, jogar o que sabe. E também não cair na catimba deles, não, que vão fazer catimba pra caramba. Então, assim, o Flamengo, às vezes, a gente cansa de falar isso aqui. Às vezes, a gente sabe que o time é catimbeiro, vai fazer catimba, vai fazer gracinha, e o jogador nosso lá vai tudo por terra. Então, assim, é jogar o nosso futebol, que nós somos soberanos em relação à bola no chão. Ele falou tudo, que nem é mais desfalque, né? Já não podemos mais contar com o Rodrigo Caio. É uma pena, né? É uma pena. E aí, Marquinhos, fala um pouquinho dessa situação aí, o que esperar da mesma equipe que enfrentou contra o Inter, vai jogar contra o Olímpia mais tarde lá em Assunção. Essa situação do Rodrigo Caio que é chata, a gente tem que analisar, porque faz parte dos jogadores que não foram relacionados para a partida de hoje, e faz falta, né? Mas eu acho que, como o Hugo falou aqui nos comentários, ele foi até muito feliz. Será que hoje você vai contar com o Rodrigo Caio desfalque? Porque ele vive fora, né? Complicado. Não, é verdade. A questão da equipe, né? O Renato já está sendo noticiado aí que muito provavelmente vai ser a mesma equipe que foi goleada para o Inter. E aí o Renato, muito provavelmente, aí tentando fazer um mix, né? De passar confiança para esses jogadores depois de uma derrota, porque de uma derrota vexatória como foi essa, porque também se você sai tirando, você acaba com um jogador, tira confiança, as coisas todas. Então o Renato, muito provavelmente, pensando nesse lado também,
de passar confiança e também porque a gente está com muitos desfalques, né, o Júlio. Então, assim, fazer uma mudança muito brusca agora também talvez possa ser até mais arriscado do que você passar confiança para esses jogadores, que são jogadores que o Renato já conhece, já vem trabalhando, já tem alguns jogos. Então, eu acho que neste primeiro momento, agora, o que o Renato não pode fazer, o problema não é nem entrar com o mesmo time, mas o problema é entrar com o mesmo time e ele observar na beira do campo que o time não está rendendo, como foi contra o Inter. E aí ele demorar para mexer, demorar para tentar fazer alguma coisa, fazer alguma mexida para elevar aí a qualidade um pouco mais do time. Então é isso que não pode. Entrar com o time é normal, ele vai entrar com esse mesmo time agora, na beira do campo, tá olhando, tá observando, o jogador não tá no seu melhor dia, não tá na melhor situação, mexe, Renato. Mexe para a gente poder sair de lá com essa vitória, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, a questão do Rodrigo Caio é o que nós falamos ontem, né, cara? O que nós falamos ontem é chato, até o Bruno, a Lili falaram muito bem, é chato, né, cara? É triste a gente ver um jogador que veste a camisa do Flamengo, já deu várias entrevistas falando que estava feliz com recuperação, com volta por cima, com isso, aquilo, outro, e voltando à mesma situação de contusão, dificuldade para recuperar. Ele, como eu falei ontem, a gente falou ontem lá no estúdio, o Rodrigo Caio já deu entrevista, inclusive, até para a Flá TV, falando que mudou o seu hábito alimentar para tentar melhorar, tenta de tudo, faz de tudo, mas sempre cai nessa situação de contusão. É complicado, até porque pela pessoa e pelo jogador, porque é um jogador que faz diferença no sistema defensivo quando ele está bem, né, dá uma solidez muito grande, e aí perde o Flamengo, perde o Rodrigo Caio, por isso que o Flamengo também já começa a avaliar essa questão de custo-benefício do Rodrigo Caio, porque realmente, infelizmente, por mais que o Flamengo queira ajudar o Rodrigo Caio e vice-versa, mas chega uma hora que fica insustentável, não dá, infelizmente, e a palavra que define é isso, tristeza, é triste falar sobre isso. Não sei se o Isla não dá assistência, ele até fez algumas assistências no Campeonato Brasileiro 2020, mas eu acho que é uma disputa boa, e eu queria realmente isso, se tem alguém ali no time titular do Flamengo, que vocês achariam que retirariam e colocariam um outro jogador. E voltando ao que a gente estava falando, Bruno, dessa situação do Rodrigo Caio, de ser mais exposto, ou então estar mais exposto, e talvez as lesões também elas ficam mais cristalinas, ficam mais evidentes, porque ele é mais exigido. Eu vou ser além, eu acho que o Flamengo, isso, como eu te falei, não é arrogância. Eu acho que o Flamengo também tem que entender seus adversários, Marquinhos, porque é claro que o adversário do Flamengo já sabe como o Flamengo joga, já sabe a característica de um time com troca de posse de bola, de movimentação, porém, o Flamengo também, isso não é arrogância, e eu não estou falando direcionado ao Renato, ou ao Rogério, ou ao Domi, ou a qualquer outro treinador que esteja no Flamengo, ou que passou no Flamengo. Porque é o seguinte, o Flamengo tem que começar a entender mais os seus adversários. O Olímpia hoje, por exemplo, muita gente me falou, Julião, eu começava com o Thiago Maia, sei que ele voltou de lesão, mas o Diego também estava lesionado, o Thiago Maia defende um pouco mais, também tem uma qualidade no passe, de repente os dois volantes mesmo, a gente sabe que o Diego se tornou um volante, mas de repente não começaria com o Thiago Maia, rodar mais esse elenco, né? De repente começar com o Mateuzinho no lugar do Isla, o Mateuzinho tem mais pulmão, vai mais à frente, então isso é interessante, cara, o Flamengo tem que começar também a escalar os seus jogadores em relação ao seu adversário. Porque, assim, todo mundo já sabe como o Flamengo joga. E o Flamengo também tem que, às vezes, tentar entender o seu adversário, por mais fraco ou mais forte que ele seja. Concorda comigo, Marquinhos? Não, com certeza. Até por questão da idade de alguns jogadores que nós temos no elenco, que realmente sobrecarrega, né? Sobrecarrega. A gente lembra aí, ano passado, na temporada passada, que foi o Dr. Tanuri veio, falou que o Rodrigo Caio, em comum acordo, eles tinham tomado a decisão do Rodrigo Caio ir até os finais das rodadas, mesmo com problema lá, não lembro qual tipo de problema que ele estava, passar por cima disso e jogar com esse problema, porque o Flamengo estava disputando o título. Então isso também agrava, né? Um jogador que já existe um histórico de problema de contusões. Isso foi a decisão do jogador, o próprio Rodrigo Caio falou isso também, mas agrava, né? Sobrecarrega um meio de campo que não é tão marcador, né? Como o Rogério Ceni gostava de ser um meio de campo com a saída de bola boa e tal, mas em compensação não tinha tanta marcação, sobrecarregava nessa zaga. Tudo isso tem que ser levado em consideração também. Isso aí são decisões do treinador, são decisões do departamento médico, decisões da nossa comissão de futebol,
que para jogadores como o Rodrigo Caio faz muita diferença. O cara fica sobrecarregado. Tivemos aí também, ano passado, tivemos aí jogos, quantos e quantos jogos o Flamengo, a gente não confiava nem de longe em Bruno Viana e Gustavo Henrique, mas tinha que escalar um dos dois com o Rodrigo Caio e ele acabava jogando dos dois lados, corre daqui, corre para lá. Enfim, são alguns erros, são alguns problemas que acontecem, que muitas das vezes vem se refletindo aí por um bom tempo na vida de um jogador que já tem um histórico de lesão. O organismo dele já não suporta. Então, agora é fazer as coisas certas. Eu concordo que escalar jogadores de acordo com o seu adversário, mas jogadores de confiança, faz diferença para você dar um descanso aqui no Rodrigo Caio, para você dar descanso ali em algum jogador que tem um histórico, que tem um problema de lesão, que tem uma idade um pouco mais avançada. Tudo isso faz a diferença no decorrer da temporada. Só mandar um abraço aí, Júlio, para passar aí para o pessoal. Mandar um abraço para o Adriano Brito, para o Highlander, para o Borges, para o filho do Marcos Braz, a galera que está toda aí no chat aí com a gente, a Luciana Alves chegando aí, toda a galera que participa sempre lá no canal Tudo Pelo Flamengo, participando aqui também. Tamo junto, rapaziada. E aí, Letícia, e você, sobre essa situação que eu falei agora? O Flamengo tem que começar também a estudar um pouquinho o adversário. Isso não é ser soberbo, não. Isso é, de repente, tentar... óbvio, o Flamengo tem que colocar o jogo dele em prática, mas também entender o adversário, de repente evitar que seja surpreendido, né? O que você acha sobre isso? Com certeza tem que estudar o adversário, sem dúvidas nenhuma, porque eu acho que o Flamengo já está fazendo isso, né? O Flamengo não é time de amador, o Flamengo é um time muito consciente, assim como o Olímpia está estudando o Flamengo desde quando passou pelo Inter, o foco deles está muito voltado para essas quartas da Libertadores. O nosso foco agora, eu acho que desde quando passou a partida aí contra o Inter, é essa chave aí dessa partida, né? E assim, o Olímpia não é um time que a gente tem que ficar assim tão preocupado. Claro, tem a preocupação porque o Flamengo é aquela situação, o Flamengo muitas vezes perde para ele mesmo. Então, eu tenho muito mais preocupação em como o nosso time vai atuar e vai encarar a partida do que necessariamente como o Olímpia vem. Eu tenho essa preocupação. E o que você falou aí, por mais que a gente tenha 11 jogadores titulares, Júlio, que a gente já sabe de qual quem são esses 11, eu acho que tem que analisar muito como o adversário joga para, dependendo da situação, fazer uma mudança ou outra ali de algumas peças. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o time do Olímpia, ele tem um jogo de imposição física muito forte, assim como o jogo que o Internacional praticou no domingo contra a gente. E o Flamengo não tem toda essa imposição física. Então, muitas vezes, tem dificuldade nessa segunda bola. E o Diego Ribas tem esse problema nessa questão de marcação e nessa questão de segunda bola, de imposição física. O Thiago Maia, ele é muito mais completo nisso do que o Diego Ribas. Só que o Thiago Maia, será que já está 100% nessa questão de físico e de ritmo para já entrar no Libertadores e dar conta? Se sim, eu preferi o Thiago Maia hoje na partida ali como segundo volante. Se não, se o departamento médico ainda vê que ainda falta, não está 100%, está 90%, 80%, eu permaneceria com o Diego, mas claro, com algumas instruções mais pré-estabelecidas, para não acontecer o que aconteceu dele carregar a bola, tentar fazer alguns lances, perder a bola e a gente não ter esse poder e esse fôlego de recuperação na recomposição defensiva. Então, o time do Olímpia, basicamente, ele vai fechar em 2 blocos, que é no 4-4, e vai deixar os 2 principais atacantes, que é o Roque, né, Santa Cruz, juntamente com o Walter, que tem toda essa proteção de pivô, assim como o Pedro faz no Flamengo, eles também têm essa proteção para a chegada dos demais jogadores do Olímpia. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente nessa marcação, para não deixar o Rodrigo Caio e o Léo Pereira sozinho lá atrás, com esses 2 jogadores que são muito experientes. A nossa zaga ainda não está 100% consolidada, que a nossa zaga ainda não está 100% confiante bem, né, Júlio? E aí eu passo a bola agora para o Bruno e falo... Só para finalizar... Justamente eu falo, por isso que eu acredito... O volante que é pegador do Flamengo é o Pires, mas o Pires não tem qualidade para ser titular do Flamengo. E os volantes de qualidade do Flamengo, eles não são tão bons em relação à recomposição defensiva, a não ser o Ilharão. Então isso aí também estoura nos jogadores mais experientes. O Felipe Luiz, que é um lateral já com uma certa idade, ele talvez não tenha a cobertura devida. Então por isso que eu falo que às vezes você tem que saber jogar o jogo e ter colocações de jogadores dentro de campo, um time fique mais equilibrado. O Thiago Maia também não é um pitbull, mas ele marca melhor que o Diego Ribas. Então, em algum momento, o René é infinitamente inferior que o Felipe Luiz. Mas em algum jogo, de repente, seria interessante você preservar o Felipe Luiz para ele ter 100% do próximo jogo e o René vai ajudar no Campeonato Brasileiro ou numa Copa do Brasil. Eu não estou nem falando em relação a esse jogo de agora não, tá, o Marquinhos?
Eu tô falando assim, saber usar o elenco, entendeu? Ô, Júlio, e nós temos 5 substituições, Júlio. Isso é possível, dá muito bem pra gente. Quantos jogos a gente morre aí com 3 substituições e não é feita? Pô, dá pra fazer uma substituição capital até que se resolva esse problema. Você, pô, no determinado momento do jogo, tá sentindo que o Felipe Luiz tá sobrecarregado, não tá aguentando. Pô, vai lá e substitui o cara, entendeu? Bota uma proteção um pouco melhor, mata aquele corredor do lado esquerdo ali e fica tranquilo. Por que não pode fazer isso? Gomes, né? Tem o próprio João Gomes, não sei se entendeu? O João Gomes de repente seria esse cara. Brunão, você acha também que de repente o Renato poderia revezar um pouquinho mais, mas não fazer muito substituições? Eu digo assim, tentar dosar um pouco mais aquele atleta que está com um pouco de dificuldade na marcação. A gente não está pedindo para botar um monte de volante, não. Tá? A gente está pedindo só para tentar entender um pouco mais o atual momento do Flamengo. Porque esse 4-0 do Inter no Flamengo, ele ligou um sinalzinho de alerta ali em relação à recomposição defensiva do Flamengo. Concorda comigo? E você contrataria algum jogador para essa posição? O Flamengo vem tentando contratar, né, cara? O Flamengo vem tentando aí, tá difícil, tá complicado. Cara, mas no jogo contra o Inter, cara, também o nosso lado esquerdo ali tava uma avenida, né? Vamos e convenhamos, já tava uma avenida ali, o lado esquerdo. Eu vi o Felipe Luiz também errando na volta ali da marcação e tal, mas é complicado você não contratar ninguém agora para essa posição. Cara, nós temos o Hugo Moura, eu vejo muita gente falando aí, tá todo mundo falando, Hugo Moura, né? João Gomes, todo mundo tava falando nesses jogadores aí. Hoje ninguém fala mais nada. Já tô vendo gente até. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Mas eu vejo gente hoje até falar mal do Arão, cara. Eu não entendo. E realmente, assim, o Flamengo ali precisa de um volante pegador, tipo um pitbull, né? Eu acho que em algum momento da partida você precisa ter esse jogador, sacou? Eu concordo com isso. Agora vai colocar quem? Assim, o Thiago Maia, ele tá voltando, cara. Acho que botar ele para começar jogando, não concordo. Não concordo. É um jogo, vai ser um jogo muito pegado, muito corrido, sabe? Tenso até nas marcações ali. Os caras não vão dar mole. Todos nós sabemos disso. E assim, eu começaria mesmo com o Diego Ribas. Cara, é aquela parada, né? Uma hora o Pires da Mota vai ter que jogar. Eu não sei como é que ele está fisicamente. Realmente o Pires se lesionou. O Pires se lesionou. Eu não sabia. Então, assim, uma hora vai precisar colocar esses caras, porque a Copa do Brasil, a gente cansa de falar sobre isso. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. As competições estão se afunilando. Então, cara, uma hora alguém vai se machucar, vai estar suspenso. Nós temos aí já 2 jogadores suspensos no próximo jogo, que é o Gabigol e o Diego Ribas, que é o terceiro cartão amarelo. Então, assim, iremos precisar de outro volante ali. Então, acredito eu que o Renato já tem treinado isso. Porque o Flamengo vai precisar, cara. O Flamengo vai precisar disso. Agora, eu acho que sim, Bruno. Eu acho que essa questão